Olá pessoal, eu sou o corretor do fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos para mais um vídeo da série de como construir uma redação Nota 1000. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir que deixem um like de vocês no vídeo, que isso é muito importante para a divulgação do canal, porque eu estou percebendo que o número de compartilhamentos está muito baixo em relação ao número de visualizações, e eu creio que isso possa estar acontecendo pelo medo que o aluno tem de que o concorrente possa ter acesso ao mesmo conteúdo que ele. Mas eu acho interessante explicar para vocês que o que vai passar a vocês não é o acúmulo de matéria, não é um acúmulo de livro na sua prateleira, é o tanto que você se dedica para estudar. Se juntar livro fosse sinônimo de resultado, donos de biblioteca estariam passando aí em primeiro lugar em concursos federais aí. Enfim. Bem, então vamos iniciar a aula. Para quem é novo no canal ou está assistindo esse vídeo pela primeira vez, hoje nós vamos abordar a questão da tese. E essa questão, eu coloquei ela como o passo 3 de uma série de vídeos que eu estou fazendo em relação ao processo de construção para uma redação nota 1000, assim. Então quem não estiver assistindo esses vídeos, eu aconselho a começar do passo 1 para então assistir esse vídeo, porque é interessante que se acompanhe o processo, desde o passo 1, que é a compreensão das competências, do passo 2, que é o entendimento sobre a estruturação dos parágrafos de uma dissertação argumentativa, para então chegar ao passo 3, que é a aula de hoje, que é sobre a elaboração de uma tese no gênero dissertativo argumentativo. Bem, o que é uma tese? Eu coloquei aqui que a tese se caracteriza como uma espécie de ideia fixa que acompanha o texto do princípio ao fim. Como assim? Imagina que você pegue um tema e que você tem que argumentar sobre esse tema. Então, assim, se o tema pedido na redação, por exemplo, for violência contra a mulher, que foi do Enem de 2015, o que você vai abordar nesse texto? Então, assim, sabe-se pelo vídeo 2 do passo 2 que a redação dissertativa argumentativa se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que você vai abordar nesses 3 parágrafos? Você vai abordar um problema. Então, o que seria esse problema? Ah, é um problema que eu acho que é. Pronto. É essa a ideia fixa da redação. Qual é o problema que você acha e o que você vai explicar? Então, tudo que você colocar na redação, obrigatoriamente, tem que estar contido na sua ideia fixa, que é a sua tese. Então, resumindo, de qual maneira ela se aplica na redação? Bem, basicamente, a tese obrigatoriamente tem que estar contida na sua introdução, no seu parágrafo de introdução e desenvolvida ao longo dos parágrafos de desenvolvimento de conclusão, dissertando sobre essa sua ideia. Como a gente já viu na aula sobre como se dá a estruturação numa argumentação dissertativa, padrão Enem. Bem, então vamos iniciar a aula de fato. Eu trouxe 2 exemplos de introduções trazidos do próprio Enem, que foram redações nota 1000 do Enem de 2014 e do Enem de 2013. Os temas foram o efeito da implantação da lei seca no Brasil e a publicidade infantil em questão no Brasil. O que eu vou abordar com vocês nessa aula? De como a construção é objetiva. Para quem já acompanha meus vídeos de correção, ou para quem já acompanha as aulas do canal, já deve saber que eu tenho um padrão de correção. Então assim, sugiro mais uma vez que não assista essa aula sem ter assistido as outras 2 aulas que já se passaram, porque provavelmente pode ficar estranho. Então vamos lá. Dados 2 exemplos, e depois de especificar exatamente as cores dos períodos dos parágrafos, como de costume no canal, eu gostaria de reforçar mais uma vez para vocês de como a tese é importante para o texto e de que como o seu texto tem que obrigatoriamente ser construído com base na tese, com base na ideia fixa. Então, essa aula vai ser basicamente voltada para como você pode construir a partir do seu pensamento a ideia fixa de uma redação nota 1000. E por que é bom seguir essas regras? Simples, porque eu percebo que muita gente formula a tese com base em outros textos. Isso é ruim? Claro que não. Não é ruim você tomar como exemplo outras redações nota 1000. Eu apenas aconselho de que isso é uma prática ruim. Por quê? Porque o corretor consegue identificar quando o aluno não está escrevendo um texto com a própria ideia. Como assim? Justamente por causa disso. Quando o aluno escreve uma redação com as próprias ideias, fica nítido a ideia fixa do texto. Mas o que seria essa ideia fixa? A ideia fixa é justamente o que a gente vai abordar nessa aula. E vocês vão perceber a partir dessa terceira aula, do que eu falei lá na aula de trás, no passo 2 da estruturação, em que inclusive comentaram a respeito de mas se copiar uma coisa ali não tem nada a ver. Gente, eu apenas estou dando o meu conselho.
O corretor não vai te zerar uma redação porque você copiou um trecho de outra redação, ou que você usou uma fala de uma pessoa que já tenha tirado nota 1000 no Enem. Não vai acontecer, ele não existe isso no edital. Mas o corretor, ele pode sim corrigir a sua redação com má vontade, porque vocês vão perceber a partir dessa linha, a partir desse questionamento que eu vou fazer nessa aula, de que não tem mistério. Seja o parágrafo de conclusão, seja desenvolvimento, seja introdução, qualquer parte do texto, toda ela é derivada de uma ideia central. Então, se você pega uma introdução de um, se você pega o argumento de outro, se você pega a conclusão de outra pessoa ou de outra redação, automaticamente seu texto vira um Frankenstein, entende? Dá para perceber que não é uma linguagem linear. Então, assim, dá para perceber que não é a mesma pessoa, não são trechos de uma mesma ideia central. Então, a partir disso, também dá para perceber que o erro comum de linearidade é justamente disso. Então, assim, o meu objetivo com vocês nessa aula vai ser justamente esse: construir a tese partindo da ideia central do próprio autor. Enfim, dado o esquema de correção que eu divido entre rosa, vermelho e duas tonalidades de laranjas, como vocês podem perceber aqui, isso aqui foi abordado no vídeo 2 do passo de estruturação da argumentação. Vamos para a pergunta do questionamento. Para que serve esse questionamento? Esse questionamento que eu bolei são 4 perguntinhas que basicamente vão guiar o raciocínio de vocês para chegar numa ideia central. E o que seria essa ideia central? Repetindo lá no começo do vídeo. A ideia central, basicamente, vai ser a sua tese, vai ser o que você vai escrever no texto. E que aqueles erros comuns de, por exemplo, introdução duplicada, que a pessoa faz uma introdução, aí ela vai iniciar o parágrafo de desenvolvimento, acaba repetindo uma introdução. Esses erros assim são comuns nessa parte, são comuns para quem não detém esse conhecimento, eles vão ser sanados. Assim. Eu espero que quem tem dificuldade de formular introdução, ou de formular tese, ou mesmo de ter uma linearidade no texto, ou mesmo de não conseguir argumentar, acha que não sabe falar sobre um tema, eu espero que essa aula resolva esse problema de vocês, assim, de coração. Então, assim, por isso eu gosto muito do feedback de vocês no comentário. É muito importante para mim saber se a minha didática está sendo transparente com vocês. Principalmente transparente para quem não conhece redação. O meu objetivo não é ensinar pessoas que são craques em redação. O meu objetivo é ensinar pessoas que acham que não sabem escrever. Enfim, e eu vou provar para vocês até o final desses passos de que a argumentação é um dom de todos. A única coisa que acontece é a falha no ensino, às vezes educacional, enfim, que faz com que o aluno não saiba transpassar o pensamento mental para o pensamento da ponta do lápis. Eu gosto de citar como exemplo que vão botar assim, você consegue discutir um tema em 3 minutos. Aí você vai pegar o papel para fazer uma redação, você passa 40 minutos com a ponta do lápis riscando papel e não sai absolutamente nada. Porque a pessoa não tem nem noção de onde ela começa. Então assim, basicamente esse vídeo vai ser para vocês resolverem isso de uma vez por todas. Para mim, depois de assistir a aula do passo 2, que é para entender como se funciona uma estruturação, essa é a segunda aula nota 1000, que é como você se formula uma tese. Porque a partir do momento que a sua tese está pronta, o seu texto inteiro está pronto. E isso caracteriza, inclusive, mais um erro muito comum, que é o erro de tangenciamento de tema. Por quê? Se uma tese é escrita de maneira errada, a redação inteira é estragada. Entende? Por quê? Nós temos uma competência, que é a competência 3, que é a competência de coesão, que ela diz o seguinte: o que for abordado na introdução, obrigatoriamente tem que ser abordado no tema. Então, se você abordar de maneira errada a sua introdução e explanar de maneira errada a sua tese, automaticamente sua redação inteira está estragada. Então, assim, muita gente já estraga uma redação logo no primeiro parágrafo. Então, assim, foquem e estudem bastante e treinem bastante com este questionário que eu vou ensinar para vocês agora. Como podem ver, são 4 simples perguntas, assim, são perguntas bobas, mas que eu acho assim essencial para qualquer tipo de pensamento. Seja se você faz causa-causa, causa-consequência, enfim, N maneiras aí de se construir um pensamento, mas eu acho que a partir dessas 4 perguntas, vocês já conseguem puxar para o papel o mais importante assim que contém na sua mentalidade, que são palavra-chave, o que originou,
é bom, ruim, por quê? Se é bom, porque é um problema. Se é ruim, o que precisa ser feito para amenizar um problema. Tá, mas para quem eu vou perguntar? É simples. Via de regra, como vocês já devem saber, o que vai reger o assunto da escrita de uma redação é o tema. Então, assim, essas perguntas têm que ser feitas para o tema. Então, tudo que for respondido tem que ser com base no tema. Então, por exemplo, vamos lá. No tema da redação de 2013, que foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, quais são as palavras-chave? Tá aqui, ó. No próprio tema, ele já vai te falar as palavras-chave. Então, assim, no tema do Enem de 2013, então, por exemplo, a gente pode listar efeitos, implantação, lei seca e Brasil. Com uma ressalva importante aqui para essa última, que é Brasil. Porque assim, a gente nunca sabe o que o Enem vai cobrar. Então, por exemplo, eu percebo que eu costumo pegar redações, por exemplo, que falam no Brasil e a pessoa está explanando ou contextualizando ou exemplificando de casos que aconteceram em outros países, entende? Então, assim, é fuga de tema. Por quê? O tema está te pedindo no Brasil. Então é interessante você circular as palavras-chave para, a partir do momento que você estiver construindo a sua argumentação, ficar bem claro o que você tem que lembrar. Então eu tenho que falar de efeitos, eu tenho que falar de implantação, eu tenho que falar de lei seca, eu tenho que falar no Brasil. Com o tema de 2014 também não é diferente. O tema publicidade infantil em questão no Brasil, você também pode listar as palavras-chave: publicidade, infantil e Brasil. Sim, mas por que isso é importante no caso da construção da argumentação? O exemplo está na própria introdução. Se vocês repararem nesses dois exemplos de redação nota 1000, olha aqui, ó, na redação de 2013. Olha a parte vermelha, que vocês já devem saber, para quem já acompanha o canal, que significa afirmação do tema, que é o início da tese. Repara uma coisa: lei seca, implantada, Brasil, efeito. Olha as palavras principais do tema: efeitos, implantação, lei seca, Brasil. Olha aqui no tema de 2014. Palavras-chave: publicidade, infantil, Brasil. Olha aqui na introdução: publicidade, Brasil, infantil. Dá para perceber que não é bobeira o que eu estou te falando. A construção, mais uma vez, eu vou frisar isso em todos os vídeos, não precisa de copiar textos de outra pessoa. A introdução, a argumentação, o domínio da escrita nada mais é do que um treinamento do seu pensamento, entende? E que o gênero dissertativo argumentativo, assim como qualquer outro tipo de gênero textual cobrado em provas de redação, é simplesmente baseado em uma forma de escrever. É uma regra pré-estabelecida. Tudo é regido por uma regra, tirando a parte do pensamento, que aí vai de cada um, da forma como argumenta. Mas assim, tudo ele é interligado. Por isso, mais uma vez, eu não aconselho utilizar argumentação, formas de escrever ou frases pré-prontas para a construção de uma redação. Todo mundo é capaz de escrever uma redação. Todo mundo é pensante. Todo mundo tem domínio de pensamento. O que você precisa somente é pegar esse pensamento e transpassar ele de forma coesa, coerente e linear em uma redação. Então, assim, a gente já conseguiu responder a primeira pergunta no nosso questionário, que são as palavras-chave listadas de um tema. Então, assim, seja qual for o tema, então, assim, a primeira coisa a se fazer do questionário é circule as palavras-chave do tema. Pode parecer bobo esse passo? Pode, assim, dá pra ver, tá escrito ali. Mas, cara, o seu cérebro pensa muito melhor quando você especifica, quando você destaca um item, entende? Ele não vai precisar de ler o tema inteiro, ele já vai ter a palavra destacada ali. Então, tudo que você processar na sua mente já vai estar destacado. Efeitos, implantação, lei seca, Brasil. Outra coisa a salientar do texto motivador é a questão das palavras-chave. Porque no próprio texto motivador também você pode encontrar palavras-chave. Sim, não fique restrito só ao tema. No texto motivador também tem outros textos, também tem outros assuntos que podem se revelar em outras palavras-chave, assim, que vão ajudar você também a construir essa ideia fixa, que é o objetivo dessa aula. Eu não vou colocar os textos motivadores aqui, senão a aula ficaria gigante. Enfim, mas o principal é esse, assim. Todo o resto é só um acréscimo, assim. O principal é esse. As palavras-chave principais sempre vão estar contidas no tema.
E por isso, inclusive, é uma característica que eu sempre falo para todos os alunos. As palavras-chave do tema sempre têm que vir explanadas na introdução, seja através da palavra mesmo ou seja através de sinônimos. Se o tema é efeitos da implantação da lei seca no Brasil, a sua tese tem que falar dos efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Enfim, eu espero que essa primeira pergunta tenha ficado clara. Então vamos passar para a próxima pergunta do nosso questionamento. Esse período em rosa sublinhado aqui significa o período de contextualização. O que significa isso? Contextualizar, mais uma vez, é você colocar itens de outras áreas. Isso envolve diversos assuntos, que vão desde literatura, biologia, física, matemática, filosofia com citação filosófica e história. Eu sempre indico os alunos a iniciarem uma redação com alusão histórica. O que é isso? É exatamente a resposta da segunda pergunta. O que originou? Se tratando da lei seca, você tem diversas maneiras de contextualizar. Mas vamos supor que você não sabe contextualizar. Você não tem domínio do assunto. Ai meu Deus, como que eu vou escrever um parágrafo de introdução? Como que eu vou falar da minha tese se eu não sei nenhum tipo de contextualização para o tema? Às vezes a pergunta é tão clara, às vezes o objetivo é tão claro, você tem todo o trabalho na sua mente, você tem todo o conhecimento na sua mente, mas você não sabe contextualizar, por exemplo, só porque não te ensinaram da maneira certa. Então, por exemplo, como que você... eu não consigo contextualizar na redação, assim, eu não sei fazer alusão histórica e tal. Simples, faça a seguinte pergunta: o que originou? Então, mais uma vez, para quem eu vou perguntar? Pro tema. Faça um exercício mental aí com vocês agora. O que originou a lei seca no Brasil? Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Sei lá, o número de acidentes, o aumento no número de acidentes de trânsito provocados por ingestão de álcool, fato cultural. A gente pode falar do aumento no número de rodovias, do aumento no investimento de trânsito, que proporcionou um aumento da frota automotiva. Você pode falar diversas coisas históricas. Feito isso, o que você vai fazer? Vai escrever. O que originou? Vamos pegar assim, o primeiro exemplo de redação, que foi o texto inequacional do Enem de 2013. Repara que a cor da letra está no mesmo tom do sublinhado, não é à toa. A cor significa o período. Mais uma vez vou frisar sobre a minha didática de aula. Então aqui na redação dá para perceber que ela faz uma alusão histórica em relação à cultura das civilizações antigas com o uso de bebida alcoólica. E que após o surgimento do automóvel, essa junção não foi boa. Então assim, vamos supor que essa introdução não tivesse sido criada ainda. Então, e eu estivesse criando agora uma introdução. Então o que originou? A lei seca se originou como uma resposta ao crescente número de acidentes provocados pela soma de bebida e direção. Ponto. Respondeu a segunda pergunta do questionário. Agora vamos trabalhar com o segundo exemplo da redação de 2014. O que originou a publicidade infantil em questão no Brasil? A publicidade se originou em consequência da evolução técnico-científica. Vamos supor, assim, que seja o pensamento da pessoa. Olha aqui no parágrafo de contextualização da introdução. Muito se discute acerca dos limites que devem ser impostos à publicidade e propaganda no Brasil, sobretudo em relação ao público infantil. Com o advento do meio técnico-científico informacional, ponto. Tá certo que tu pegou um pouco aqui da linha em vermelho, mas é porque, assim, geralmente afirmações de tema também podem vir pedaços de contextualização, isso não é errado, assim, mas basicamente a ideia é essa. Então deu para perceber que a sequência das perguntas que eu coloquei aqui serão exatamente as sequências do período de introdução. Vamos lá, respondendo a segunda pergunta de um questionário, a gente passa para a terceira pergunta. O que significa isso? É bom, ruim, por quê? Então vamos fazer uma recapitulação. Nós já destacamos as palavras-chave, nós já respondemos o que originou o tema e agora a gente vai afirmar se isso é bom ou é ruim. Como assim? Vamos pegar o tema: efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Isso foi bom, isso foi ruim e por quê? Vamos lá, gente. Implantar uma lei seca no Brasil para diminuir o número de acidentes provocados pela junção de bebida alcoólica e volante é bom ou é ruim? Porra, né, bicho? É bom, né, cara? Então, se é bom, por que é bom? É bom porque a lei seca é essencial para a diminuição dos acidentes provocados pela junção de álcool e volante. Então tá. Agora olha que engraçado.
olha na introdução, olha o que ela coloca no parágrafo de afirmação em vermelho. Nesse aspecto, a lei seca implantada no Brasil reduziu consideravelmente o número de mortes por acidente de trânsito. Tá vendo, gente? Fala a mesma coisa, cara. Você tá vendo? Quando a gente faz um questionário, tudo que é planejado fica perfeito, fica coeso. Então, assim, não é à toa. Os períodos da construção dos parágrafos na redação do Enem não são aleatórios. Eles não caem do céu, eles não vêm através de um sopro de um anjo da criatividade no seu ouvido. É questionário, é sequência, é objetividade. Então, seja objetivo. Anota, façam as perguntas certas, que as respostas darão a você o parágrafo perfeito, sem trabalho nenhum. Então, assim, vamos passar para o exemplo número 2 para vocês verem como que isso é fato, assim, como que é fatídico essa questão das perguntas para se elaborar uma argumentação. Publicidade infantil em questão no Brasil. Palavra-chave: publicidade infantil e Brasil. O que originou? A publicidade se originou em consequência da evolução técnico-científica. Tá, a publicidade infantil é boa ou é ruim? Depende, pode ser, mas na maioria das vezes é o quê? É ruim, né, cara? Porra, publicidade infantil é ruim. Tu vai induzir uma criança, força essa criança a ser consumista, a consumir um produto, e ao mesmo tempo que os pais não tenham condições de dar, o que você vai causar na vida dessa criança? Uma frustração, né, cara? Então, publicidade infantil nunca vai ser boa. Então, se ela é ruim, por que ela é ruim? Ela é ruim, ela é ruim porque a publicidade infantil permite o aparecimento do consumismo entre as crianças. Acabou? Respondeu a pergunta, respondeu a terceira pergunta do questionário. Nós já descobrimos a alusão histórica para se usar no período de contextualização e agora nós descobrimos a afirmação do problema para se usar no período em vermelho de afirmação. É ruim porque a publicidade infantil permite o aparecimento do consumismo entre as crianças. Agora olha aqui no exemplo 2 da redação de 2014. Com o advento do meio técnico-científico informacional, as crianças são inseridas de maneira cada vez mais precoce ao consumismo, imposto por uma economia capitalista globalizada, a qual preconiza flexibilidade de produção, adequando-se às mais diversas demandas. Percebe que isso é basicamente, tipo assim, a resposta que a gente acabou de achar no questionário, mas em outras palavras, em palavras mais específicas, mais trabalhadas, percebe-se que a pergunta geralmente tem uma linha, e olha lá a introdução, foram 4, entende? Assim, não é para você colocar a resposta do questionário exatamente igual na introdução. A resposta do questionário é justamente uma base para você construir a introdução e percebe que bate, tá ligado? Então, assim, fica muito mais fácil você construir mais detalhadamente um período quando você já tem uma ideia pré-estabelecida. Então, assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer a afirmação do problema. O que eu tenho que fazer? Só tu pegar lá o teu questionário que já vai lá estar prontinho, entende? Você não precisa mais ficar 40 minutos na ponta do lápis esperando uma resposta divina para sua redação. Isso é muito bom porque você ganha tempo na prova e ganha tempo, por exemplo, para poder fazer, para passar ela limpo, porque muita gente não tem nem tempo de passar limpo na redação e acaba perdendo, por exemplo, na competência 1, que é a competência mais prejudicada pela falta de tempo. Respondendo essa pergunta, a gente passa agora para a quarta e última pergunta. O que seria essa pergunta? Se é bom, por que é um problema? Se é ruim, o que precisa ser feito para amenizar o problema? Como assim? Eu elaborei essa pergunta pensando do seguinte ponto. Vamos colocar como exemplo alguns temas do Enem que não problematizam logo de cara. Como assim? Por exemplo, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Ele não está te problematizando, ele não está te afirmando um problema, ele está te dando um tema. E isso é comum, por exemplo. E, ao mesmo tempo que tem temas, por exemplo, que é a persistência da violência contra a mulher. Ele já está afirmando que é um problema. Então, assim, fica muito mais fácil para os alunos entenderem o que eles têm que falar. Agora, quando o tema te dá uma coisa que você não consegue enxergar problema, essa pergunta ela vem muito a calhar porque ela te ajuda a problematizar o tema. E esse é o segredo da redação do Enem. Seja qual for o tema, o objetivo sempre é problematizar o tema. Então, como eu posso problematizar um tema, por exemplo, que não é um problema? Aí que vem esse questionário do primeiro exemplo. Porque nós já vimos aqui, ó, que a lei seca é boa porque é essencial para a diminuição dos acidentes provocados pela junção de álcool e volante. Tá, então se é bom, por que é um problema? Por que o Enem está te cobrando isso se ele é bom?
Simples. Ele é um problema porque existem fatores negativos que comprometem a efetividade dessa lei. Ponto. É por isso que ele é um problema. É por isso que o Enem tá te perguntando, cara. O Enem não tá querendo te sacanear, não tá querendo destruir você. O Enem não é teu inimigo, velho. O Enem simplesmente tá querendo saber se você pensa sobre o assunto. Agora vamos para a introdução desse exemplo. Tá aqui, ó. O individualismo da sociedade e o sistema de transportes dificultam o efeito definitivo. Por que, que o bom e o ruim estão em azul e o entretanto aqui está na mesma tonalidade? É simples, porque aqui vai derivar o conectivo que você vai usar. Porque geralmente o entretanto é para a diversidade de ideia. Assim, ao mesmo tempo que você intitulou como bom a afirmação do período em vermelho, entretanto tem um problema no período em laranja, que são as causas em si. Daqui, inclusive, para quem tem dificuldade com o uso de conectivo, essa ferramenta também ajuda nesse ponto. Porque a partir do momento, se um é bom, o outro é ruim, então a gente tem uma diversidade. E quais são os conectivos de adversidade? Embora, entretanto, no entanto, ademais, enfim, tem N aí para você se usar. Para quem tem dúvida, inclusive, sobre o uso de conectivos, tem uma tabela aqui na descrição do vídeo. Passando para o exemplo 2, ele tem uma característica um pouco diferente do tema 1. Porque no tema 1, nosso parágrafo de afirmação já afirmava o tema a partir de um pressuposto bom. Enquanto no exemplo do parágrafo de introdução número 2, a gente já parte de um pressuposto de que o tema é uma coisa ruim. Se é ruim, o que precisa ser feito para amenizar o problema? Medidas socioeducativas que contribuam para a instrução do público infantil a fim de se gerar consumidores conscientes e, assim, amenizar o problema. Pronto, a gente conseguiu responder a quarta pergunta do questionário. Vamos lá. Tá, como que eu poderia reescrever isso na minha introdução? Então vamos de novo, por exemplo, aqui, número 2. Faz necessário, portanto, olha o conectivo aqui, lembre-se dele, uma preparação específica voltada para esse jovem público, a fim de tornar tal transição saudável e gerar futuros consumidores conscientes. Está aqui, ó, medidas socioeducativas que contribuam para a instrução do público infantil, a fim de se gerar consumidores conscientes e assim amenizar o problema. Está aqui, ó, a própria resposta do questionário reescrita em outras palavras. Eu espero que a partir de agora vocês usem desses questionamentos e treinem em cima desses questionamentos para elaborar uma introdução, para elaborar uma tese e, consequentemente, elaborar uma introdução e, consequentemente ainda, elaborar uma redação perfeita, porque, mais uma vez, sem uma tese perfeita, sem uma redação perfeita. Enfim, finalizando essa aula, o que a gente pode sintetizar disso? Não sei se vocês lembram, mas estava aqui, ó. Lembra do que era a tese? A ideia fixa. Está aqui, ó, a ideia fixa 1 e a ideia fixa 2. Olha aqui o exemplo número 1. Ideia fixa. Olha mais uma vez a divisão dos períodos em cores exatas, batendo com as cores da introdução, do exemplo da introdução. No país em que a cultura da bebida e da direção andam juntas, a lei seca se torna essencial para a diminuição dos acidentes provocados. Entretanto, aqui o elemento conectivo, fatores negativos comprometem a efetividade dessa lei. Você vê que a ideia fica tão bem elaborada que ela já fica até com uma cara de introdução, né, cara? Assim, basicamente isso aqui poderia ser uma introdução. Mas só que, gente, introdução de 2 linhas, isso aqui daria o quê? 2 linhas no texto não existe, né, cara? Você tem que trabalhar mais, né? Porque é aquela coisa que eu sempre falo, no texto não pode haver dúvidas. Partindo, por exemplo, 2, a gente confirma o que a gente já trabalhou no primeiro. A evolução técnico-científica internacional, herdada pelo Brasil, permitiu a entrada precoce de crianças na cultura do consumismo, portanto, medidas necessárias devem ser elaboradas. Ponto, fechou. Portanto aqui, evolução técnico-científica como contextualização, está aqui a resposta da pergunta, está aqui a introdução. A afirmação do problema, que isso permitiu a entrada precoce das crianças na cultura do consumismo. Então, a publicidade infantil é um problema porque permite a entrada precoce das crianças na cultura do consumismo, portanto, medidas necessárias devem ser elaboradas. Quais medidas? Aqui, ó, uma preparação específica voltada para esse jovem público, a fim de tornar tal transição saudável e gerar futuros consumidores conscientes. Então, assim, fechou, acabou, fizemos uma introdução nota 1000 a partir de questionamentos de 4 perguntinhas idiotas que qualquer um consegue responder sobre qualquer tema. Não tem um tema que não dê para ser respondido através desses questionamentos. E a partir das perguntas dos 4 questionamentos, você consegue montar uma ideia fixa, basicamente adicionando uma vírgula e um ponto. E
o elemento conectivo, que você consegue identificar pela própria pergunta também. E a partir da ideia fixa, você consegue trabalhar mais ela e construir a sua introdução. Fechou, cara. Entende? Inclusive, isso é até interessante porque quando você construir mais para frente, essa ideia fixa que está aqui, ela vai servir não só para a construção da tese, mas para toda a redação. E daí você percebe mais uma vez isso que eu falei aqui no início. A tese se caracteriza como uma espécie de ideia fixa que acompanha o texto do princípio ao fim. Então assim você vai perceber que nada escrito no seu texto é aleatório, que tudo vai derivar de uma ideia central, de uma ideia fixa da sua tese, entende? E com 3 linhas você vai conseguir escrever 30 linhas de maneira coesa e coerente, assim, e vai caminhar aí para o resultado que você almeja. Eu espero que essa aula tenha ajudado muitas pessoas que têm muita dificuldade de iniciar uma tese e também de iniciar o parágrafo de desenvolvimento, enfim, de defender um ponto de vista ou de iniciar uma redação, enfim, você fica 40 minutos esperando, você não sabe o que construir, ah, meu Deus, eu preciso, ou das pessoas que acham que precisam ficar usando textos de outras pessoas para escrever. Essas 3 aulas que eu já fiz até agora, eu creio que exemplificam perfeitamente. Mais uma vez eu vou frisar, qualquer um consegue escrever um texto de redação nota 1000. Todo mundo é inteligente a ponto de escrever o texto, só que alguns têm a esperteza de fazer um questionário e outros não têm. Outros subjugam o português como uma forma subjetiva de lidar com a vida, de lidar com a matéria, de lidar com o conhecimento. E não é, cara. A redação, ela é puramente exata. E azar de quem pensa o contrário disso. Enfim, galera, quem gostou, curta, compartilha. É muito importante o compartilhamento desse canal. Não tenham medo de compartilhar esse canal achando que a concorrência vai ter acesso a isso e que você vai perder sua vaga. Não ganha quem acumula conhecimento. Mais uma vez eu digo isso. Ganha quem estuda, ganha quem se dedica. Não adianta você ficar carregando uma pilha de livro para cima e para baixo e achar que o seu resultado vai vir com isso. Você vai ganhar músculo, mas você não vai ganhar inteligência. Só a prática leva à perfeição. Então pratiquem. Pratiquem bastante, mas pratiquem de maneira correta. Para isso que eu estou fazendo essas aulas, para vocês praticarem de maneira correta e não escrevendo qualquer coisa, achando que uma hora ou outra vai dar um raio da criatividade e você vai achar a sua fórmula perfeita. Não existe isso. Existe um processo a ser seguido, é um gênero a ser trabalhado e ele precisa ser seguido de maneira exata para você alcançar o seu objetivo. Eu creio que o seu objetivo seja passar. Então, siga esses conselhos que eu estou te dando. Obrigado e tchau, tchau.